Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Gideão, cujo nome significa lenhador ou batedor, era filho de Joás, da tribo de Manassés, que, levantado pelo Senhor, se tornou o quinto juiz de Israel, tendo então como grande feito a libertação dos israelitas do jugo opressor midianita de 7 anos. E depois disto, houve paz em Israel por 40 anos. Nesta lição, veremos em seu ponto número 1, como a infidelidade de Israel a Deus promove a opressão dos midianitas. No ponto número 2, conheceremos como se deu a escolha, o chamado e a vocação de Gideão para a obra do Senhor. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos a vitória dos israelitas sobre os midianitas. Item número 1 da lição: a infidelidade de Israel a Deus promove a opressão dos midianitas. De forma reincidente, Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E assim inicia-se um novo ciclo de juízes: pecado, opressão, restauração. O Senhor levanta então os midianitas para exercer a sua justiça punitiva sobre Israel, bem como envia um profeta para adverti-los sobre o pecado da idolatria, pois desobedeceram ao Senhor, adorando os deuses dos amorreus, segundo os seguintes acontecimentos. O primeiro acontecimento é que os midianitas eles exercem essa justiça punitiva sobre Israel, realizando uma opressão não só dos próprios de midianitas e também dos amalequitas sobre Israel. Quero então pedir aos nossos alunos e às nossas alunas que leiam os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes para uma maior compreensão das narrativas que vão ser realizadas daqui para frente em nossa lição. Os israelitas, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E nesta condição, o Senhor levanta então os midianitas e os amalequitas para sitiarem, destruírem os produtos da terra dos israelitas, deixando-os então sem sustento e subsistência alimentar. Inclusive, tomaram suas ovelhas, bois, jumentos, empobrecendo então a nação de Israel do montante de suas riquezas. Esta opressão diária por 7 longos anos dos povos inimigos obrigava os israelitas a se protegerem, construindo covas, cavernas e fortalezas nos montes para servir de abrigo e esconderijo para eles. O segundo acontecimento, então, Deus levanta um profeta para confrontar Israel. Os israelitas, sob uma intensa opressão dos midianitas, clamam ao Senhor por socorro, que envia um profeta para dizer aos filhos de Israel que eles foram libertos da escravidão do Egito pela mão do Senhor e de todos os povos que eles oprimiam, e que também receberam a terra de Canaã, porém não obedeceram a Deus, praticando a adoração e a idolatria aos deuses dos amorreus. Está aí o motivo desta justiça divina aplicada sobre os israelitas. A desobediência a Deus trouxe para os filhos de Israel
Mais uma vez, sofrimentos, dores e falta de sustento alimentar, e sem a proteção do Senhor, o medo se instalou nos corações dos israelitas, trazendo então a falta de paz e uma vida cheia de incertezas e insegurança. O Senhor preza e deseja a obediência incondicional do seu povo. Então, neste sentido também, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor só desejava a obediência dos israelitas. No ponto número 2 da lição, vamos falar sobre a escolha, o chamado e a vocação de Gideão para a obra do Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, ouve o clamor de seu povo e escolhe um homem simples, agricultor, o quinto juiz de Israel, para liderar uma das mais notáveis obras de libertação dos israelitas das mãos de seus opressores midianitas, segundo os seguintes acontecimentos. A escolha de Gideão para uma grande obra. O Senhor envia um anjo que se assenta debaixo de um carvalho na localidade de Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, pai de Gideão. E levantando-se, o anjo vai ao encontro do jovem Gideão, que, escondido dos midianitas, debulhava o trigo num lagar onde se espremia uvas, que recebe a mensagem de uma escolha do Senhor, quando o anjo diz-lhe: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. No segundo acontecimento, nós temos o chamado de Gideão para uma grande obra. O primeiro foi a escolha, o segundo é o chamado. Gideão, surpreso pela sua escolha, demonstra ceticismo e interpela ao Senhor com duas indagações e profere uma injusta acusação, dizendo-lhe: se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Foi o que disse Gideão, se referindo à opressão dos midianitas sobre Israel. Depois ele pergunta: onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Gideão acusou o Senhor de tê-los abandonado, entregando-os nas mãos dos midianitas. O Senhor ignora, então, as perguntas e acusações infundadas e manifestadas por um chamado, e manifesta, melhor dizendo, um chamado para o jovem Gideão cumprir a nobre missão de libertar Israel dos midianitas, dizendo-lhe: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Um terceiro acontecimento, então, nós temos a vocação de Gideão para uma grande obra, que é a resposta dele ao chamado. Gideão sente o peso da responsabilidade de assumir a condição de quinto juiz de Israel e cumprir a missão de libertação dos israelitas da opressão dos midianitas. E neste contexto, ele coloca impedimentos, dizendo que é de família pobre e que é o menor da casa de seu pai. O Senhor então refuta esta justificativa impeditiva aos olhos de Gideão, dizendo-lhe: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Deus não pensa e nem enxerga da mesma forma que nós pensamos ou enxergamos. O Senhor viu em Gideão um grande potencial para realizar a obra do Senhor. É nas nossas fraquezas que Ele transforma em fortaleza. É na nossa insegurança que Deus desperta a confiança, sabendo que o nosso passado não define, então,
o nosso futuro. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9, diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, que é o apóstolo Paulo falando, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, a argumentação de Gideão realmente não tinha nenhum fundamento, porque Deus do fraco faz ele ser forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. No ponto número 3 da lição, vamos falar sobre a vitória dos israelitas sobre os midianitas. A vitória dos israelitas sobre os midianitas foi realizada de forma gloriosa pela ação do Senhor, orientando Gideão e seu povo a retornarem para Deus, deixando o pecado da idolatria. E nesse primeiro ponto, há uma restauração da adoração e culto ao Deus vivo, realizado por Gideão. Então, Gideão faz, no primeiro ponto, uma oferta consagrada a Deus. Ou no primeiro acontecimento, Gideão pede um sinal a Deus para ter a certeza na presença do Senhor naquele lugar. E pede-o para esperá-lo até que ele trouxesse um presente. Gideão trouxe à presença do Senhor uma oferta generosa de preparo de um cabrito e bolos ázimos, acompanhado de um caldo. O anjo do Senhor ordenou-lhe que pusesse o cabrito e os bolos ázimos sobre a rocha e derramasse o caldo, e assim Gideão fez. O anjo do Senhor, então, estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e o fogo que subiu da rocha consumiu a oferta consagrada, e depois o anjo do Senhor sumiu da vista de Gideão. Gideão teve a certeza da presença do Senhor naquele lugar e que Deus era com ele, e então presumiu que ia morrer por ter visto ao Senhor face a face. Entretanto, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão edificou um altar consagrado ao Senhor em Ofra e o denominou de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Depois de realizar esta oferta consagrada, Gideão faz a demolição do altar de Baal na casa de Joás, seu pai. Por ordenança do Senhor, Gideão toma um boi e, com a ajuda de 10 homens, na calada da noite, derruba o altar consagrado a Baal, que estava na casa de seu pai Joás, e sacrifica um segundo boi sobre o altar ali edificado ao Senhor. Os homens da cidade, ao saberem de tal feito, identificaram Gideão como o autor da demolição do altar de Baal, então buscaram para matá-lo. Porém, Joás questionou aos homens da cidade, pondo em dúvida se Baal era Deus, pois não foi capaz de defender a ação de Gideão na demolição do altar e corte do arvoredo que estava junto ao altar. Gideão, então, prova a Deus sobre a sua missão de libertar Israel. E aí ele coloca um velo de lã na terra. E no primeiro momento ele pede, então, ele faz uma prova a Deus para ter a certeza que o Senhor salvaria Israel pela sua mão. Então ele pediu a Deus que molhasse o orvalho da noite, ou seja, com o orvalho da noite, um velo de lã que ele pusera no chão e deixasse a terra ao seu redor seca.
E assim o Senhor fez. Depois ele pediu ao contrário, que molhasse a terra e deixasse então o velo de lã seco. E assim o Senhor fez. O Senhor, então, em meio às dúvidas, incertezas e inseguranças de Gideão, mostrou a ele e a todos nós que a nossa dependência de sua graça é indispensável para alcançarmos a condição de superar os nossos medos, dúvidas, incertezas e inseguranças. Gideão teve o privilégio de provar e receber a graça do Senhor para realizar, então, a purificação e a restauração espiritual em Israel. Gideão, então, ele vence os midianitas, ele faz a formação e a organização do exército, e esse exército inicialmente tinha 32 mil homens, e Deus então disse que era muita gente e que aqueles que foram medrosos deveriam voltar. Voltaram deles 22 mil homens, restando apenas 10 mil. Depois o Senhor estabelece um critério, dizendo a Gideão de que os homens que bebessem água, levando a água com a mão à boca, esses permaneceriam. E os que se agachassem deveriam voltar para casa. 9.700 homens voltaram para casa. 300 permaneceram. Então, o exército de Gideão, com 300 homens valentes, o Senhor então confirma que a vitória viria sobre os midianitas. E Deus usou uma estratégia. Fez com que esses 300 usassem tocassem uma buzina, pegassem tochas de fogo e cântaros. E quando chegasse ao acampamento lá dos midianitas, eles deviam romper os cântaros e bradar a espada do Senhor e de Gideão. E assim foi realizado. Gideão, o exército midianita assustado, fugiu. E então Gideão perseguiu esse exército que estava em fuga pelo vale do rio Jordão, libertando Israel dos midianitas, executando 2 de seus príncipes, Oreb e Zeeb, e 2 reis, Elba e Salmuna, sacramentando então a vitória do povo de Deus, libertando-os de 7 anos de domínio e opressão dos midianitas. E neste sentido nós podemos também continuar a dizer que o exercício da fé sobrenatural ensejou a Gideão experienciar a manifestação da glória do Senhor, vencendo uma guerra com apenas 300 homens diante de um ferrenho e poderoso exército militar dos filisteus, nos mostrando que ao ouvirmos a voz do Senhor não devemos ter medo. Não devemos ter medo, pois este nos paralisa, o medo nos paralisa em nossa força espiritual e nos leva a cometer o pecado da incredulidade. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição contemplamos mais uma vez a aplicação do ciclo de Juízes, pecado, opressão, restauração, onde Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo punido pelo domínio de um povo estrangeiro, e após um sincero arrependimento e clamor ao Senhor, Deus levantou um juiz para libertar os israelitas do domínio dos midianitas, por meio então do juiz Gideão. A escolha, o chamado e a vocação de Gideão nos mostrou que neste processo Deus nos capacita para a realização de sua obra, e que ao deixarmos o Senhor presidir os nossos planos e a nossa vida, isto nos garante a vitória. Louvado seja o Senhor, creia nisto, Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 7, o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.